No sertão de Pernambuco, nasceu um homem que virou lenda antes mesmo de Lampião empunhar seu primeiro rifle. Antônio Silvino, o temido e respeitado rifle de ouro, desafiou coronéis, saqueou trens, enfrentou volantes e, mesmo preso, nunca abaixou a cabeça. Mas não se enganem, ele não foi um cangaceiro qualquer. Tinha um código, tinha honra e deixou um legado que atravessa o tempo até hoje. Se você gosta de histórias reais e cheias de emoção, já se inscreve no canal. Aqui, o cangaço vive. O sertão amanheceu quieto no dia em que nasceu Manuel Batista de Moraes, em 2 de novembro de 1875. Mas não era um silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que antecede uma ventania. Nascia em Afogados da Ingazeira o filho de Pedro Batista de Moraes, conhecido como Batistão do Pajeú, um homem duro, mas justo, e de Balbina Pereira de Moraes, mulher de reza forte e olhar que via além do horizonte. O menino foi chamado de Nezinho. Ninguém imaginava que aquele nome seria enterrado anos depois, trocado por um que o sertão jamais esqueceria: Antônio Silvino. Cresceu entre as cercas do gado, os galhos secos da caatinga e as lições invisíveis do sertão. Monte cedo, atire firme, confie em poucos. Pedro, o pai, era fazendeiro, mas seu respeito vinha mais do pulso do que da propriedade. Tinha amigos entre jagunços, coronéis e até alguns cangaceiros. Entre os causos que contava, um em especial fazia os olhos do pequeno Nezinho brilhar. As histórias de Silvino Aires Cavalcante, seu tio, conhecido como Rifle de Ouro. Era um cangaceiro temido, ligeiro, que sumia no mato e deixava só poeira e lenda. Aos 21 anos, Nezinho já sabia atirar com a espingarda do pai, montava como vaqueiro velho e tinha aprendido que, no sertão, honra e vingança não se escrevem, se cobram. Foi nesse tempo que a tragédia caiu sobre a família. Um conflito antigo por terras com os Ferraz, aliados dos coronéis, acabou em sangue. Pedro Baptista foi assassinado numa tocaia fria. Nezinho chegou depois. Encontrou o corpo do pai jogado entre pedras, ainda com a faca na mão, como quem tentou lutar até o último suspiro. Naquele mesmo dia, algo dentro dele morreu. Enterrou o pai com as próprias mãos e jurou, diante da cruz de madeira improvisada, que vingaria seu sangue. O irmão Zeferino tentou acalmá-lo, não adiantou. Antes de continuar a história, você já pensou em ajudar o canal a continuar e ainda ver seu nome nos créditos do vídeo? Você pode doar qualquer quantia através do botão Valeu do YouTube ou só ler a descrição do vídeo. Nezinho foi atrás do tio. Encontrou Silvino Aires numa fazenda afastada, já envelhecido, mas ainda com o olhar cortante. Quando soube da morte do irmão, Silvino não disse nada. Apenas entregou ao sobrinho um rifle antigo, com a coronha dourada. Naquele instante, Nezinho morreu. Nasceu Antônio Silvino. O nome virou espada. Em pouco tempo, o jovem começou a juntar homens ao redor. Vaqueiros expulsos por coronéis, camponeses humilhados, ex-jagunços mal pagos. Todos tinham um motivo. E todos viram em Silvino algo diferente. Ele impôs um código. Nada de roubar pobre, nada de tocar em mulher ou criança, nada de matar por matar. E quem quebrasse esse código era deixado no mato, sem bala nem direção. Foi sob esse juramento que o primeiro grande golpe veio. Era 1897. Um mês após sua entrada definitiva no cangaço, Antônio Silvino invadiu a fazenda Olho d'Água, pertencente ao coronel João Ferraz, o mesmo que havia jurado lealdade à família que matou Pedro Baptista. A noite estava seca. Os cangaceiros vieram em silêncio, com os rostos cobertos e punhais amarrados ao peito. Silvino guiava o bando com a calma de um padre em procissão. Sabia cada passo, cada galho, cada canto onde um cão poderia latir. Eles entraram pelos fundos, rápido, sem estardalhaço. Derrubaram porteiras, renderam jagunços e antes que o coronel pudesse calçar as botas, já tinha um cano de rifle apontado para o peito.
Mas Silvino não atirou. Queria que o coronel vivesse. Queria que ele olhasse nos olhos do filho de Pedro Baptista e soubesse: o sangue se vinga. Pegaram o ouro guardado na despensa, as armas dos capangas, e antes de partir, Silvino arrancou da parede um retrato antigo do coronel com a família. Cortou o rosto do homem e cravou a faca na moldura. Para aprender que no sertão a memória é faca, e eu sou o cabo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em capim seco. Antônio Silvino havia surgido. Com ele, um novo tempo para o cangaço. Seus ataques não eram aleatórios. Tinham destino, motivo e, muitas vezes, justiça. Com o bando se fortalecendo, começaram os trilhos, incursões rápidas por vilas e fazendas. Levavam mantimentos, armas e, de vez em quando, pedaços da alma dos coronéis. Em uma dessas ações, após tomar dinheiro de um comerciante ganancioso, Silvino parou numa vila pobre. Jogou as moedas no chão e disse: hoje o sertão respira, mas amanhã ele grita de novo. Poetas começaram a rimar suas histórias. Crianças brincavam de ser Antônio Silvino nos terreiros. E os coronéis, eles cochichavam seu nome com medo, até a igreja passou a rezar missas por proteção. E o homem que começou por vingança, agora era um símbolo, mas o que viria a seguir, o que o transformaria numa verdadeira lenda, seria algo que ninguém esperava. O roubo de um trem inglês, blindado pelo dinheiro da exploração e guardado por rifles pagos com o suor do sertanejo. Essa história, a do roubo do trem da Great Western, ainda ecoa pelos trilhos invisíveis do sertão. E é nela que entraremos a partir daqui, quando o rifle de ouro decidiu mirar não só nos coronéis, mas no próprio sistema que os sustentava. As noites no sertão são diferentes. Silenciosas, sim, mas não calmas. Há um rumor que corre entre os galhos secos, um farfalhar de vento que parece trazer segredos. Naquela noite quente de outubro de 1908, esse sussurro carregava o nome de um homem, Antônio Silvino. E o que ele planejava era audácia demais, até para o próprio cangaço. O trem da Great Western era mais que um transporte, era símbolo da dominação estrangeira sobre o povo do sertão. Passava com o apito alto, cuspindo fumaça preta no céu seco, carregando moedas, tecidos finos, joias e promessas de progresso. Promessas que nunca chegavam aos retirantes, nem aos vaqueiros, nem aos homens que suavam para arrancar milho da terra rachada. Silvino sabia disso, e por isso escolheu o trem. Queria mais do que ouro. Queria mostrar que o sertão não se curvava. A ideia nasceu após receber a visita de um ferroviário expulso da companhia por denunciar desvios. O homem sabia os horários, os carregamentos, os pontos cegos da ferrovia. E ali, entre goles de cachaça e mapas riscados com carvão no chão batido de uma fazenda amiga, nasceu o plano mais ousado do rifle de ouro. O local escolhido foi um trecho isolado entre Triunfo e Flores, onde a mata se adensava e os trilhos corriam rente a um vale silencioso. Um ponto esquecido, perfeito para quem queria desaparecer depois. Silvino reuniu 20 homens, nenhum novato. Todos sabiam que estavam entrando para a história, ou para a mira das volantes. Na véspera do assalto, houve silêncio no acampamento. Ninguém riu, ninguém cantou. Só o som do punhal sendo amolado na pedra, das balas encaixadas nos carregadores. Silvino estava de pé com o rifle apoiado no joelho. Olhava o horizonte e murmurava: amanhã o sertão acorda diferente. Ou me enterra de vez. Quando o sol se escondeu, partiram. À meia-noite já estavam posicionados. 2 cangaceiros arrastaram troncos grossos para os trilhos, encobrindo a madeira com folhas para não serem vistos de longe. Outros ficaram nas encostas, armas engatilhadas. O barulho do trem vinha de longe. Primeiro como uma vibração no chão,
Depois, o apito cortando a escuridão. E então, a besta de ferro apareceu. Silvino levantou a mão. O trem diminuiu a marcha e, ao ver os troncos nos trilhos, o maquinista puxou o freio com tudo. O chiado do metal, estalando, encheu o vale. Antes que a máquina parasse por completo, as sombras começaram a se mover. "Ninguém desce, mãos pro alto!" gritou Silvino com a voz firme como aço batido. Os passageiros obedeceram. Comerciantes, um padre, um fiscal da companhia e até uma senhora com criança no colo. O medo tomava conta. Mas o bando de Silvino era disciplinado. Não se ouviu um tiro, apenas ordens. O capitão mandou proteger mulheres e crianças num canto. Um dos cangaceiros entregou água ao padre, que tremia. Outro ajudou um velho a descer. Silvino subiu no vagão de carga. Com um golpe de machado, arrebentou a trava. Dentro, caixas lacradas com o selo da companhia. Abriram uma, moedas, outra, rolos de tecido francês, outra ainda, joias. E no fundo, uma maleta com cédulas e documentos. "O sertão sangra e esses cabras mandam perfume para madame em Recife?" Cuspiu Silvino no chão. Encheu sacos com o que pôde. Pegou um punhado de moedas e foi até a beira dos trilhos, onde alguns camponeses pobres, acordados pelo barulho, espiavam de longe. "Isto é pro povo do sertão", gritou atirando o punhado de ouro no chão, "que sofre enquanto os gringos enchem os bolsos." Um menino correu e pegou uma moeda. Os olhos brilhavam mais que o próprio ouro. Com o saque feito, Silvino deixou um bilhete no banco do fiscal da companhia. Escrito à mão, dizia: "Quando o trem volta cheio e o povo segue vazio, não é roubo, é ajuste. Antônio Silvino, o rifle de ouro." Em minutos, o bando desapareceu. Ninguém sabia por onde, nem cães de faro conseguiriam rastrear. A mata os engoliu como quem guarda um segredo. As volantes chegaram ao amanhecer. Encontraram o maquinista em choque, os passageiros ainda pasmos e os trilhos vazios. O rastro de Antônio Silvino já era fumaça no vento. A notícia percorreu o país. A Great Western exigiu punições, o governo gritou vingança, mas o povo ria. Nas feiras, cordelistas improvisavam versos. Silvino parou o trem com coragem e precisão, roubou ouro de inglês e deu moeda ao sertão. A fama virou mito. Agora, Silvino não era apenas o cangaceiro que vingou o pai. Era o homem que desafiava impérios, que ousava erguer o punhal contra o trem do progresso. Um fantasma armado de honra e pólvora. E para os poderosos ficou o recado: ninguém mais dormia em paz. Porque onde o trilho passava, o rifle de ouro podia estar à espreita. Depois do roubo do trem, Antônio Silvino não se escondeu. Pelo contrário, cavalgou com o peito aberto por vilas e fazendas, deixando atrás de si uma trilha de assombro e admiração. As moedas do assalto foram distribuídas entre camponeses, roupas finas vestiram crianças e a história se espalhou mais rápido que o galope dos cavalos. Era como se o sertão ganhasse, por um instante, um justiceiro armado, um Robin Hood de couro e cartucheira. Mas junto com a fama veio o preço. O governo de Pernambuco, pressionado pelos ingleses da Great Western, aumentou a recompensa por sua cabeça. Volantes começaram a brotar por todo canto, e cada coronel que tinha contas a acertar com o rifle de ouro passou a bancar seu próprio grupo de caça. Ainda assim, Silvino seguia, sem medo, sem pressa. Ele conhecia cada vereda, cada grota escondida, cada coiteiro que devia a vida à sua mão justa. Seu bando andava leve, como sombra de coruja. Dormiam em furnas, dividiam farinha e carne seca e seguiam sempre em movimento. A Caatinga era seu lar, e ele era o fantasma que nenhum soldado conseguia capturar. Mas nem só de assalto vivia sua lenda. Uma noite, perto de Floresta, o bando se deparou com um homem caído à beira de uma estrada de barro. Estava pálido, ferido e com febre.
Os cangaceiros quiseram deixá-lo ali. Era arriscado carregar um moribundo. Mas Silvino desmontou. Tocou no pescoço do sujeito, sentiu o pulso fraco. Ele ainda respira, disse. E enquanto respirar, é sertanejo. E sertanejo a gente não deixa no chão. Carregaram um homem até uma fazenda amiga. Silvino pagou o remédio, deixou comida e ainda um cavalo de presente. Antes de partir, falou ao ouvido do doente que mal abria os olhos. Você não me conhece e nem precisa, mas um dia conte que alguém parou por você. Isso já basta. Esse tipo de atitude alimentava sua lenda mais do que qualquer roubo. Mesmo quem temia Antônio Silvino respeitava. Diziam que ele não bebia sangue como outros cangaceiros. Dizia-se também que se uma mulher cruzasse o caminho de seu bando, ele mesmo mandava que desviassem. Honra para ele era mais valiosa que ouro. Certa feita, invadiram a fazenda de um coronel conhecido por abusar de moças pobres. Silvino não anunciou sua chegada. Chegou de noite com um punhal na mão e foi direto ao quarto do coronel. Não o matou, mas o fez ajoelhar no terreiro diante dos moradores. Você conhece a vergonha? Perguntou. Capitão, me perdoe. Não sou padre. E sua confissão está errada. Confesse para o povo. O coronel foi deixado nu, sem armas, sem capangas. E a fazenda virou abrigo para retirantes que fugiam da seca. Mas enquanto a fama o tornava imortal aos olhos do povo, os homens da lei o cercavam cada vez mais. O governador de Pernambuco contratou jagunços experientes para reforçar as volantes. Ofereceu perdão judicial a quem entregasse Silvino. Cartazes com sua cara começaram a surgir até em mercados. A tensão crescia. Em cada vilarejo por onde passava, havia espiões. Certa vez, um coiteiro tentou vendê-lo. O homem mandou carta falsa, dizendo que ofereceria abrigo. Silvino desconfiou. Mandou 2 cangaceiros chegarem antes. Encontraram 3 soldados disfarçados, esperando na cozinha. Foram amarrados e deixados vivos, só para levar um recado. Diga ao governador que para me pegar precisa mais que isca. Tem que ter coragem. Apesar do cerco, Silvino ainda ousava. Em 1909, invadiu um cartório em São José do Egito. Queimou documentos que permitiam expulsar famílias de suas terras. Antes de sair, pegou o livro de registros e escreveu com a própria mão. Aqui se apaga papel. Lá fora, o povo ainda grita. Antônio Silvino. Esse era o estilo do rifle de ouro. Não atirava à toa, mas quando atirava, era certeiro. E se tivesse de matar, olhava no olho antes. Seus alvos não eram inocentes. Eram usurpadores, estupradores, coronéis corruptos, fiscais vendidos. Ele dizia, matar por matar é fácil. Quero ver é carregar o peso do motivo. Por isso, mesmo sendo procurado como criminoso, havia sempre quem o escondesse. Quem deixasse água fresca na beira do caminho, quem levasse bilhetes de um canto a outro, como antigos mensageiros da honra. Mas Silvino sabia que o tempo estava se encurtando. O cangaço era uma trilha de ida, e o sertão estava mudando. O nome de um tal de Lampião começava a circular. Um jovem violento, destemido, que via no sangue uma linguagem. Silvino ouvia falar, mas não julgava. Cada cangaceiro carrega o sertão que tem dentro. O meu é diferente do dele. O cerco, porém, estava prestes a se fechar. E o rifle de ouro, mesmo mestre das trilhas, logo enfrentaria seu momento mais difícil. A traição de informantes, a emboscada final e a prisão. Mas até isso, ele enfrentaria como sempre enfrentou, de cabeça erguida. Porque no fim, o que define um homem não é o tempo que ele corre, mas como ele para. Era 1914 e o sertão já não era mais o mesmo. Os caminhos estavam mais vigiados, os coronéis mais unidos. O rifle de ouro, embora ainda veloz e letal, carregava o peso dos anos.
O passo era o mesmo, mas os olhos já haviam visto demais. E Silvino, como todo homem que vive entre a pólvora e a poeira, sabia: o fim não viria pelo tiro mais rápido, mas pela armadilha mais silenciosa. O governador Dantas Barreto, cansado de ver o nome de Antônio Silvino ser cantado em cordéis e sussurrado em procissões, mandou buscar alguém que não tivesse medo de sombra nem de alma. O alferes Teófanes Ferraz Torres, frio, calculista, nascido na seca e forjado na vingança. Deram-lhe um mapa, dinheiro e uma única ordem: traga o rifle de ouro, vivo ou morto. Teófanes não era homem de atacar por impulso. Passou semanas cruzando o sertão disfarçado, escutando as conversas em mercados, bebendo com vaqueiros, pagando por informações. Descobriu o nome de um coiteiro que andava sumido, de um velho vaqueiro que Silvino visitava de tempos em tempos. Era uma trilha, pequena, mas suficiente. O local da tocaia foi Taquaritinga do Norte, uma fazenda afastada, cercada por mato e silêncio. Silvino havia parado ali com um grupo reduzido. Era só descanso. Ele confiava no dono da casa. Dormia de rede armada, sem medo, como fazia com quem já havia salvado no passado. Mas o alferes já sabia: quem confia demais tropeça. Na madrugada do ataque, a lua estava encoberta. Não houve barulho, só o estalo de galhos. Quando os primeiros disparos ecoaram, Silvino acordou com o som do ferro cortando o ar. Os cangaceiros se espalharam, 2 foram mortos na hora. Silvino ainda tentou reagir, disparou 2 tiros, acertou um soldado no ombro e outro no joelho, mas havia muitos. Estava cercado por mais de 50 homens. Era a primeira vez que isso acontecia. Ainda assim, não se rendeu de joelhos. Saiu da casa com o rifle dourado na mão, a cartucheira vazia, e gritou: se vierem me matar, que venham de frente. Quem é homem atira olhando nos olhos. Teófanes apareceu entre os arbustos com as mãos erguidas. Não vim te matar, capitão. Vim te levar. Seu tempo acabou. Silvino olhou ao redor. 2 dos seus estavam feridos, outro morto. Se resistisse, morreriam todos. Respirou fundo, cravou o rifle na terra seca, ergueu as mãos lentamente e disse: então leve, mas leve direito. Homem não se arrasta. Foi levado acorrentado, mas sem a cabeça baixa. Durante o trajeto até o Recife, as cidades paravam para vê-lo passar. Uns o vaiavam, outros jogavam flores. Em alguns lugares, sinos das igrejas tocaram. Em outros, portas foram fechadas. Mas o povo simples, o povo chorava. Na chegada à capital, a multidão se amontoou diante da casa de detenção. Um fotógrafo tentou tirar seu retrato algemado. Silvino virou o rosto. Eu só deixo foto se for para contar minha história inteira, não só o fim. Foi registrado como prisioneiro número 1122. A cela era pequena, úmida, sem janela. Mas ali dentro, Antônio Silvino fez o que poucos esperavam. Não enlouqueceu, nem se rendeu. Leu, escreveu. Passou a ajudar os guardas a organizar a biblioteca da prisão. Lia jornal, discutia política. Escrevia cartas para camponeses que lhe mandavam orações, para poetas de cordel que pediam detalhes inéditos das histórias e até para um tal de Graciliano Ramos que viria a se tornar seu amigo. Graciliano descreveu Silvino como um homem calmo, com fala de padre e olhar de bicho do mato. Disse que, ao conversar com ele, parecia mais estar diante de um pensador sertanejo do que de um bandido. E era verdade. Mesmo entre paredes, Silvino se fez maior que os muros. Os anos passaram. Lampião surgia no sertão, fazendo barulho e desafiando as volantes com sede de guerra. Enquanto isso, Silvino seguia quieto. Observava. Nunca comentou sobre Lampião com raiva ou inveja. Quando perguntado, respondia: cada um tem sua luta. Eu já tive a minha.
Em 1937, 23 anos depois de sua prisão, o presidente Getúlio Vargas assinou um indulto. O nome de Antônio Silvino estava entre os perdoados. A notícia correu rápido. O velho rifle de ouro, agora com o cabelo ralo e os olhos fundos, caminhava para fora da cela sem pressa. Um guarda lhe perguntou: "E agora, capitão? Vai voltar para o mato?" Ele sorriu, pela primeira vez em muitos anos. "Não, meu amigo. Agora o mato é outro. Agora eu vou descansar." Foi viver com um primo em Campina Grande, na Paraíba. Recusou entrevistas, não quis fama, não buscou aplausos. Passava os dias lendo, bebendo café forte e olhando a estrada como quem esperava o sertão passar mais uma vez diante dos olhos. Morreu em 30 de julho de 1944, aos 68 anos, sem tiroteio, sem grito, sem despedida. Só o vento da caatinga levando o último suspiro de um homem que ousou enfrentar tudo e viveu para ver o fim do próprio tempo. Mas seu nome, esse não descansou. Na calada dos anos que seguiram sua morte, o nome de Antônio Silvino continuou a ecoar pelas veredas do sertão. Não como um lamento, mas como um trovão distante, desses que anunciam que a terra ainda tem memória. O rifle de ouro havia partido, mas a lenda estava viva. Sussurrada entre os galhos da caatinga, escrita nas estrofes dos cordéis, tatuada nas lembranças de quem viveu os tempos duros onde só restava a coragem ou a submissão. No chão quente do Nordeste, onde as palavras pesam mais que as balas e os olhos veem além da seca, Silvino não foi lembrado como um criminoso. Foi lembrado como um homem. Um homem que pegou em armas não por vício da guerra, mas porque o mundo em que nasceu não ofereceu outra escolha. Seus feitos, escritos e recontados em feiras, mercados e terreiros, viraram alimento para a imaginação popular. Cordelistas cantavam: na ponta do seu rifle não era ouro que brilhava, era a justiça do pobre que com Silvino marchava. Homens simples que o viram cavalgar ao longe diziam aos filhos: ali vai um cabra que teve motivo. E foi com base nesses motivos que nasceu outro nome, mais feroz, mais violento, mas moldado à imagem de quem veio antes: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Antes de ser rei, Lampião foi leitor de mundo, e entre os nomes que circulavam em sua juventude, nenhum era mais presente que o de Antônio Silvino. O menino que perdeu o pai nas disputas de terra também. O menino que ouviu que a justiça da lei não alcançava os caminhos de barro também. O menino que viu no rifle de ouro uma resposta. Há quem diga que o próprio Lampião, em conversa com um padre, teria dito: eu aprendi muito com Silvino. A diferença é que ele acreditava que dava para mudar sem arrancar tudo pela raiz. Eu já nasci sem raiz. Os dois nunca se encontraram. Mas era como se o espírito de um tivesse cavado o chão para o outro passar. Se Silvino abriu os trilhos do cangaço com honra, Lampião veio como tempestade, levando tudo. E mesmo depois que Lampião caiu na Grota de Angico, em 1938, o nome de Silvino seguiu em pé. Era como se o sertão tivesse reconhecido. Entre tantos que vieram e se foram, havia um que atravessou tudo com firmeza e fé. Porque Antônio Silvino, embora tenha morrido em paz numa casa humilde, viveu como poucos ousaram viver, de cabeça erguida diante do mundo. Foi personagem de livros. José Lins do Rego o moldou em Fogo Morto, como exemplo de bravura. Foi lembrado em músicas de Ariano Suassuna, em peças de teatro, até em salas de aula, onde professores do interior ainda contam sua história como quem apresenta um herói de carne, osso e poeira. E nos sertões, onde o Estado falhou, onde a justiça virou capricho de coronel, o nome dele é dito com respeito, porque Silvino ensinou, sem precisar gritar, que é possível ser cangaceiro, sem ser canalha, que dá para andar armado, sem perder a honra,
que no sertão, às vezes, é o fora da lei que protege a lei do povo. Até hoje, em algumas vilas esquecidas de Pernambuco e Paraíba, se vê uma fotografia antiga pregada na parede de um armazém, ou uma vela acesa ao lado de um punhal enferrujado. Pergunte ao velho do balcão quem é o homem do retrato, e ele vai responder: esse aí, esse é o Silvino, o primeiro a mostrar que o sertão pode se defender, e o último a fazer isso, sem sujar a alma. E quando as estrelas se espalham pelo céu seco do Nordeste e o vento sopra forte sobre as pedras, alguns juram escutar, bem de longe, o som de um cavalo solitário, um estalo de esporas e um rifle dourado batendo no couro. É o sertão lembrando. Porque lenda que nasce no chão rachado não morre nunca. E assim termina a saga de Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. Um homem que nasceu no sertão, viveu com coragem e morreu com dignidade. Ele não buscava fama, mas virou lenda. Não pedia justiça, fazia. Se essa história te tocou, te prendeu ou te fez pensar no valor da honra em tempos de injustiça, deixe seu like, compartilhe com quem ama o sertão e comente aqui embaixo. Você acha que Silvino foi herói ou bandido? Obrigado por acompanhar até o fim. Até a próxima história, porque enquanto houver poeira no chão do Brasil, o cangaço ainda respira.